texto nos diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, a qual se ajoelhou diante dele, e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém, amados? Podeis assentar. Esse é um texto conhecido de alguns irmãos. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é contado nos 3 evangelhos sinóticos. Nós vemos Marcos, que acabamos de ler. O evangelho de Mateus, ele relata esse ocorrido, essa história, e também o evangelho de Lucas. E nós vemos nos 3 evangelhos, fazendo uma breve comparação, alguns pontos em relação a esse jovem, para nós entendermos melhor quem era esse homem que se achega até Jesus. Mateus, ele diz que aquele homem era jovem e que possuía muitas propriedades. Nós vemos Lucas destacando, informando que ele era um homem importante, um príncipe e muito rico. E Marcos, como nós vimos, relata também em relação a ele ser um homem de muitas posses, ser um homem rico. Então nós entendemos que aquele homem que se achega até Jesus, ele era um jovem, ele era rico e ele tinha um certo status na sociedade. E, amado, só para vocês entenderem o contexto desse texto que nós lemos, há algumas coisas que antecedem esse acontecimento. Jesus, ele tinha acabado de passar pelo Rio Jordão. Diante disso, chega uma multidão até ele e ele começa a ensinar essa multidão. Logo aparecem alguns fariseus e começa a questionar Jesus a respeito do divórcio. Jesus, ele traz algumas respostas, algumas orientações em relação a esse tema, e logo após nós temos algumas crianças que chegam até Jesus, e nesse momento os discípulos, eles tentam apartar as crianças, e Jesus repreende os discípulos, dizendo para que deixar as crianças ir até ele, porque dos tais, das crianças, era o reino de Deus. E nesse contexto nós temos aquela multidão, nós temos os fariseus, nós temos as crianças, nós temos os discípulos ali, todos em volta, e existe algo que me chama a atenção nesse texto. Aquele jovem, ele se achega diante de Jesus. Nós vemos Mateus e Lucas destacando esse texto, e eles relatam que se aproxima um jovem diante de Jesus, e lhe faz a pergunta: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E diante daquele contexto da grande multidão, aquelas várias pessoas em torno, e diante da falta de informações relatadas por Mateus e Lucas, talvez nós podemos fazer uma simples ilustração em relação a essa história, esse contexto que nós acabamos de ler, como que no meio da multidão um jovem chega ali, olha para Jesus e fala assim: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus, ele olha para aquele jovem e lhe responde: por que me chamas de bom, sendo que bom só há um, que é Deus? Jesus, ele continua, fala assim: olha, tens guardado os mandamentos, tal, tal, tal e tal? Aquele jovem, ele, sim, tenho guardado, desde a minha mocidade tenho guardado os mandamentos. Jesus, ele olha para aquele jovem, ele ama aquele jovem, diante do seu entusiasmo, ele diz: falta ainda alguma coisa a ti. Vai, vende tudo o que tens, todas as tuas propriedades, e reparte aos pobres. Depois, toma sua cruz e segue-me. Aquele jovem, ele sai entristecido de lá. Mas existe algo que Marcos, ele relata, que nem Mateus nem Lucas descreveram nos seus evangelhos. Nós sabemos que Lucas, ele não estava ali, ele não presenciou aquele contexto. Lucas, ele foi um companheiro, um amigo de Paulo, e ele não estava ali presente. Mateus, provavelmente, era um dos discípulos que estavam ali juntamente com Jesus. Provavelmente, talvez ele tenha sido um dos que apartaram as crianças. E logo após, na sequência do texto, nós vemos que os discípulos, eles se admiram das palavras de Jesus.
acreditamos que talvez Mateus estivesse ali no meio. Mas Marcos, nós não sabemos. Os evangelhos não relatam nada em relação a João Marcos, que foi o escritor do Evangelho de Marcos. João Marcos não é citado em nenhum momento no Novo Testamento, nos evangelhos. Nós vemos algumas citações de João Marcos no livro de Atos, escrito por Lucas. João Marcos, ele é aquele que participa da primeira viagem missionária juntamente com Paulo e seu primo Barnabé. Logo após, diante de um desentendimento com Paulo, João Marcos ele parte para uma viagem solitária com seu primo Barnabé, e Paulo acaba escolhendo Silas para dar sequência à sua viagem missionária. Nós não temos nenhum relato de João Marcos, mas alguns entendem que João Marcos ele presenciou o ministério de Jesus, ele esteve presente, ele viu os milagres que Jesus operou, ele viu as maravilhas. Outros relatam que João Marcos nunca viu Jesus pessoalmente. Nós sabemos que João Marcos ele era um grande amigo de Pedro, tanto é que Pedro, em sua carta, ele considera João Marcos como seu filho, diante de toda a consideração. João Marcos ele escreve o seu evangelho logo após a morte de Pedro, mas algo que me chama a atenção no evangelho de Marcos é que ele descreve que aquele jovem ele não apenas se aproxima de Jesus, mas ele chega correndo, talvez um pouco mais rápido, e se ajoelha diante de Jesus e diz: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Nós, entendendo que aquele texto, aquele diálogo foi talvez um pouco curto, eles foram bem diretos nas suas respostas, acredito que talvez até o final daquele diálogo, aquele jovem tenha ficado prostrado diante de Jesus, tenha ficado ali ajoelhado diante de Jesus, até o momento que ele se levanta, entristecido, e se distancia. Nós entendemos que talvez a maneira que ele chegou, acredito, muda todo o contexto dessa história. Ele não era mais alguém curioso ali, que estava no meio da multidão, eu vou fazer uma pergunta ali, Jesus está na minha frente, bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Não. Nós vemos que existia um anseio, um desejo, algo no seu coração, uma necessidade, alguma coisa que inquietava, uma crise que existia dentro daquele homem, a ponto de todo o seu status, diante de toda a sua riqueza, ele chega diante de Jesus correndo e se ajoelha, ignorando toda a multidão que estava ao seu redor. Aquele jovem chega daquela forma. Mas ele faz uma pergunta muito interessante: o que farei eu para herdar a vida eterna? Nós vemos que várias pessoas se achegam diante de Jesus e lhes fazem perguntas, questionam alguma coisa diante de seus interesses. E nós vemos Pedro, na sequência ali desse texto, ele dizendo assim: deixei tudo, o que eu irei? Qual que será a minha recompensa? Nós vemos a mãe de Tiago e João, perguntando a Jesus, assim: o que vai ser dos meus filhos quando você estiver no reino? Eles vão se sentar à tua direita, à tua esquerda. Nós vemos perguntas interesseiras ali, diante de Jesus, e nada contra, nós vemos perguntas com desejos terrenos aqui, e é interessante, eu sempre falo isso para os jovens, porque é bom a gente estar preocupado com as coisas deste mundo, as coisas da terra aqui, com as coisas que nós vivemos. Às vezes eu converso com os adolescentes, e eu já passei por várias fases que eles estão passando, e nós vemos a angústia deles, após o momento que eles deixam a infância, eles começam a criar responsabilidade, eles acabam tendo algumas preocupações, algumas responsabilidades que eles irão adquirir. Eles estão no ensino médio, eles começam a pensar: eu preciso definir que faculdade, que curso que eu vou fazer, onde eu vou cursar durante 4 anos. Daqui 4 anos eu vou me formar, eu vou estar numa profissão, eu vou estar ganhando tanto, eu vou não sei o que lá, eu vou arrumar uma namorada, daqui 2 anos eu vou casar. Quando você se casa, você começa a fazer planos, assim, daqui 2 anos, 3 anos eu vou ter um filho, como se a gente tivesse um domínio sobre a vida, Mas a gente vai fazendo planos e projetos, e isso é muito bom, porque os planos, os projetos, os sonhos acabam sendo um combustível para a nossa vida, uma motivação, coisas que nos alimentam. E nós passamos a vida inteira atrás de planos, pensando: eu vou entrar num consórcio, vou trocar de carro, vou ficar ali pagando 4 anos e vou quitar esse consórcio. A gente vai passando a nossa vida, e quando nós chegamos nos 75 anos de idade, a gente pensa: poxa, falta só 10 anos só para eu me aposentar, Está quase isso, gente. E você começa a fazer planos: agora que eu vou me aposentar, eu vou fazer isso na minha aposentadoria. Mas o que me chama a atenção naquele jovem, ele não está preocupado o que seria da vida dele daqui 5 anos, o que seria da vida dele daqui 10 anos. A preocupação daquele jovem é onde sua alma estaria daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, daqui a 1000 anos, na eternidade, onde ele estaria. E essa é a preocupação daquele jovem. Nós entendemos, existe uma ilustração de Francis Chan que eu já fiz várias vezes com jovens, mas só tentando
ser breve, nós precisamos entender que a nossa eternidade, nós olhamos assim, é longa, né? A gente não consegue ver o final. Só que a questão é que nós nos preocupamos apenas com esse espaço, esse curto aqui, espaço de tempo que estamos aqui neste mundo, entre meu dedo indicador e meu polegar, que é a nossa vida neste mundo. E nós nos esforçamos, nós fazemos tudo por apenas esse curto espaço de tempo que nós estamos aqui neste mundo, seja 20, 30, 80 anos, nós não sabemos. Pastor Leonardo, 85 anos, que bênção, né? Nós não sabemos se chegaremos até lá, mas nós gastamos os nossos esforços, todo o nosso tempo, diante desse curto espaço que nós estamos aqui neste mundo. Mas nós nos esquecemos que existe uma eternidade que todos nós viveremos, seja com Deus ou seja sem Deus. E o que nós precisamos entender é que tudo que nós fazemos nesse curto espaço de tempo que nós estamos nesse mundo, irá definir onde nós passaremos a eternidade. E essa era uma preocupação naquele jovem. Aquele jovem ele não estava preocupado com o que ia ser dele no dia de amanhã, daqui 5 anos, mas ele estava preocupado onde sua alma estaria daqui 100 anos, na eternidade. E essa é a preocupação. E nós vemos outra coisa também que me chama a atenção nesse texto, em relação àquele jovem, é que, primeiramente, ele era rico. Ele já tinha alcançado tudo que talvez muitos de nós buscamos, né? Riquezas, né? Ter um conforto, uma estabilidade financeira, né? Você ter a opção, você não estou fazendo nada, eu vou fazer uma viagem para Nova York, né? Você ter aquele dinheiro para gastar ali, vou lá no shopping lá em Nova York e já volto, né? Ter aquela estabilidade financeira, poxa, eu vou comprar, sei lá, vou gastar dinheiro à toa, né? Você ter aquela estabilidade financeira que muitos buscam. Outra coisa que me chama a atenção desse jovem é que ele tinha status, né? Ele é considerado aqui um príncipe, um homem de importância, né? Hoje nós vemos muitas pessoas buscando fama, glória, né? Imagina se não fosse nos dias de hoje, aquele jovem talvez teria 15 milhões de seguidores no Instagram. Talvez ele sairia na rua, chegaria pessoas diante dele, né? Vou tirar uma selfie aqui, ó, o jovem rico aqui, ó, né? Colocar no Instagram. E nós vemos que aquele jovem ele tinha riqueza, ele tinha fama, e outra coisa também muito importante, ele era jovem. Ele tinha toda a sua vida para desfrutar, sua riqueza, seu status, né? Existe uma crise, né, as pessoas, conforme as pessoas vão ficando mais velhas. Uma vez eu conversava com alguns colegas meus da minha idade, eu sou de 90, vou fazer 34 anos esse ano. E a gente conversava algumas coisas da década de 90 ali, e uma pessoa falou assim: Alexandre, você fica falando assim, o pessoal vai descobrir que a gente é da década de 90. Eu falei assim: mas de que década que você é? De 90, então. E a gente quer esconder, né? Quer se fazer de moço, de jovem ali. Mas o que me chama a atenção é que aquele jovem ele tinha tudo que talvez nós buscaríamos, tudo o que completaria o nosso coração. Mas em nenhum momento nós vemos que existia uma angústia, na verdade, naquele jovem, onde toda a sua fama, toda a sua riqueza, nada daquilo, nada disso trazia sentido ao seu coração. Existia uma necessidade naquele jovem lá, que todo o dinheiro, toda a riqueza, toda a fama não preenchia o vazio do seu coração. Algo que só pode ser preenchido com Jesus. E aquele homem ele está diante de Jesus, aquele homem ele vai até a pessoa certa, ele faz a pergunta certa, ele recebe a resposta certa, mas infelizmente ele toma a decisão errada. E nós precisamos entender isso, amados. Aquele jovem ele conseguiu tudo que muitas vezes nós buscamos aqui nesse mundo, mas uma coisa lhe faltava, que era Jesus, o que realmente nos traz paz, que nos traz alegria, que nos traz felicidade. Eu sempre às vezes converso, existe um ator, eu até lembro o nome, mas não vou citar. Um ator que fez vários filmes, um humorista, cara rico, toda a fama, enfim. Alguns anos atrás, nós ficamos sabendo que ele tirou a sua vida. Eu fiquei pensando, como assim? Como pode? Porque nós entendemos que ele tinha fama, tinha dinheiro, tinha riqueza, um monte de coisa ali, mas lhe faltava algo. E esse alguém, esse algo era Jesus. E somente Jesus pode nos trazer a paz. Somente Jesus pode trazer o que o dinheiro não pode nos trazer. E nós precisamos ter esse entendimento. Amados, na sequência aqui, o texto nos diz que, versículo 18, e Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Nós vemos que Deus era bom, e esse adjetivo deveria ser reservado exclusivamente a Ele, exclusivamente a Deus. Mas Jesus ele não nega em nenhum momento que Ele não era Deus. Pelo contrário, Ele afirmava a sua divindade. Devemos nos lembrar de um episódio, numa história, um texto na Bíblia, onde Jesus está diante dos seus discípulos, ele lhes pergunta, assim: que dizes que eu sou? Né? Lá
o pessoal ali, dizem que você é o Elias, dizem que você é o profeta. E Jesus olha para eles e fala assim, e vocês, quem dizem que eu sou? Todos se calam e Pedro, ele olha e fala assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E nós entendemos quem realmente Jesus era. Jesus em nenhum momento ele nega a sua divindade. E amados, no versículo 19, Jesus ele olha para aquele jovem e diz assim, tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Jesus ele levou o menino a considerar as Escrituras. Jesus ele pega alguns textos, nós vemos aqui, relatado aqui, dos 10 mandamentos, que está ali descrito em Êxodo capítulo 20, nós vemos os 4 primeiros, nós entendemos que fala a respeito do nosso relacionamento com Deus, nosso compromisso com Deus. Os 4 primeiros mandamentos. Do 5º mandamento até o 10º fala em relação do nosso relacionamento com o próximo, nosso compromisso com o próximo, na horizontal. E nós vemos que Jesus ele relata, né, no Novo Testamento, Jesus ele resume, né, esses 10 mandamentos em apenas 2. Amarás teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos os 10 mandamentos sendo resumidos ali, mas Jesus ele cita do 5º mandamento até o 9º mandamento. Nós vemos ali o 7º mandamento, não adulterarás. O 6º, não matarás. O 8º, não furtarás. O 9º, não dirás falso testemunho. E o 5º, não defraudarás alguém. Nós vemos aqui as nossas obrigações em relação ao homem. Mas por algum motivo, Jesus ele deixa de relatar o 10º mandamento, não cobiçarás. Jesus ele poderia ter dado um sermão naquele jovem, porque Jesus já conhecia o coração daquele jovem, já sabia qual era o seu pecado, já sabia qual era a sua dificuldade, mas ele prefere testar aquele jovem, em vez de lhe dar um sermão. E nós vemos aqui, nós precisamos entender que se alguém fosse capaz de guardar os mandamentos, certamente receberia a vida eterna. Acontece, porém, que ninguém consegue guardar a lei de Deus perfeitamente. Romanos 3:20 diz assim, por isso nenhuma carne será justificada diante deles pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E esse é o objetivo da lei. Jesus ele não introduziu o assunto da lei para mostrar ao jovem como ser salvo, mas para mostrar-lhe que precisava ser salvo. A lei nós precisamos entender que ela é um espelho que revela quem nós somos. É como se nós estivéssemos um espelho na nossa frente, onde mostrasse um ser perfeito, a qual Deus deseja que nós sejamos, né? E nós olhamos assim para esse espelho, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo. A lei nos mostra, nos revela qual é o desejo de Deus para os nossos corações, qual é a vontade, o que alegra o coração de Deus. E por isso nós precisamos meditar na lei do Senhor, nos mandamentos do Senhor, para nós sermos aperfeiçoados e nos tornarmos cada vez mais semelhantes com Cristo. Esse é o objetivo, esse é o propósito, essa é a vontade de Deus. E amados, como eu falei, um dos propósitos da lei é conduzir o pecador a Cristo. E foi o que aconteceu no caso desse rapaz. Gálatas 3:24 diz assim, Gálatas 3:24, de maneira que a lei nos serviu de tutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Amados, a lei ela pode levar o pecador a Cristo, mas não é capaz de torná-lo semelhante a Cristo. Somente a graça faz isso. No versículo 20, após aquele jovem ser questionado por Jesus, o texto nos diz, ele, porém, o jovem, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E algo interessante, né? Um jovem, eu fico pensando nos jovens aqui da nossa igreja, a qual a gente trabalha junto, né? Tem um jovem assim, um adolescente, que faz essa afirmação, eu tenho guardado a lei do Senhor, tenho guardado a palavra do Senhor em meu coração desde a minha mocidade. Não sei vocês, mas isso me traz muita alegria, em ver alguém dedicado, alguém que medita na palavra de Deus, alguém que considera a palavra de Deus. Hoje, infelizmente, nós vemos, né, muitas pessoas que dizem, a Bíblia está ultrapassada, a Bíblia precisa ser alterada. Pessoas que, isso é legal, isso eu vou tomar para mim, isso aqui nada a ver, isso aqui é do Antigo Testamento, né? Isso aqui já passou, isso aqui tem que ser alterado, tem que ser atualizado. Mas aquele jovem, ele realmente meditava na palavra do Senhor. E, amados, a palavra original no grego, para guardei, ele diz, guardei, tudo isso guardei desde a minha mocidade.
A palavra original no grego é fulasso. Ainda bem que ninguém sabe grego aqui, então se eu falei errado aqui, ninguém também entendeu, gente. Isso que é muito bom. E um dos significados dessa palavra é guardar, claro, é óbvio, né? Observar, preservar seguro. E algo que me chama a atenção, guardar para que permaneça segura. Guardar para que permaneça segura é um dos significados dessa palavra. Eu me lembro uma vez, eu pedi para um jovem, a gente já tem alguma coisa aqui na lateral da igreja, eu falei assim, ó, pega o violão ali, traz aqui. O violão da igreja estava guardado ali, dentro do case, dentro da salinha ali. Pegaram o violão e tal, utilizamos, depois eu falei, vai lá, guarda, de volta. Né? Enfim, cheguei no outro dia, o violão estava em cima da cadeira, guardado, dentro da igreja. E para a pessoa estava guardado ali. Mas existia alguma segurança, o violão está ali em cima da cadeira? Não, nenhuma. A qualquer momento alguém poderia derrubar. E o que deveria ser feito para ser guardado, preservado, para que ele permanecesse em segurança? Ser colocado no case, ser colocado ali na salinha, lugar já específico, onde tem uma estante, para que ele permanecesse seguro. E talvez aquele jovem, ele diz, né, que ele guardava a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, de uma forma que ela permanecesse segura. E é possível que observasse alguns mandamentos, aquele jovem, mas ele esqueceu o último, não cobiçarás. A cobiça ela é um pecado terrível e sutil, e difícil de detectar, mas ainda assim faz as pessoas transgredirem todos os demais mandamentos. Aquele jovem, além dele ter o pecado da cobiça, né, o 10º dos 10 mandamentos ali, nós vemos que, quebrando, né, aquela lei, ele também estava quebrando a primeira ali, onde ele tinha o seu dinheiro como um Deus para ele. E muitas vezes nós estamos na mesma condição. Nós vemos que é um dominó, né, que um efeito dominó ali, você fale uma coisa e acaba dando sequência ali. Não podemos escolher um mandamento e ignorar outro. Classificar a lei de Deus em menor ou maior é interpretar incorretamente todos os propósitos da lei. Tiago 2,10 diz da seguinte forma: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Amados, talvez nós podemos, né, nos vangloriar, eu não faço isso, eu não fumo, não bebo, não me prostituo, sei lá o quê, né? Mas quantos pecados que nós temos, pecados internos, pecados de estimação que nós temos, e às vezes a gente se vangloria, né, que nós somos bons, né, que a gente vem na igreja todo domingo, estamos aqui, mas quantos pecados nós temos? Ele superestimava suas qualidades, mas Jesus tirou sua máscara e revelou-lhe que a avaliação que fazia de si, da salvação do pecado, da lei e do próprio Jesus, era muito superficial. Nós temos uma avaliação errada sobre nós, e às vezes nós não entendemos, nós nos achamos bons, mas existem várias coisas em nossa vida que precisam ser mudadas. Algo que eu já falei aqui para os jovens, não lembro se eu já falei aqui, já compartilhei aqui com os irmãos, mas eu me lembro quando eu casei, né, após alguns meses, 2 anos de casado ali, certa vez eu conversando com a Bruna, bem tranquilo assim, tá, gente? Porque às vezes eu conto isso daí e o pessoal fala, não, acho que vocês estavam brigando. Não, a gente estava bem tranquilo. Ela falou assim, Xande, você é isso, você é tal. E na hora assim, eu não recebi muito bem, né? Falei assim, poxa, será? Né? E quando eu comecei a analisar, eu falei assim, realmente, existem algumas áreas da minha vida que elas precisam ser mudadas. Existe aquela canção, né? Porque tudo que há dentro de mim, né? Mas não é tudo, gente, né? Existe algo em nosso coração que necessita ser mudado. E nós precisamos ter esse entendimento. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos aqui trabalhando para sermos aperfeiçoados. E existem coisas em nosso coração, coisas dentro de nós que precisam ser mudadas. O jovem rico, ele não tinha consciência de quão pecador ele era. Isaías 64:6. Isaías 64:6 diz assim o texto: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Nós somos considerados como trapos de imundícia, diz o profeta Isaías, e é isso que nós realmente somos, pecadores. Versículo 21 diz assim: Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, toma a cruz
e segue-me. Amados, ele foi amado por Jesus, e Jesus, como diz o texto, Jesus olhando para ele, o amou. Jesus, ele viu o seu conflito. Jesus, ele viu o seu vazio, a sua necessidade, viu o seu desespero existencial. E Jesus, ele se importou com ele e o amou. A palavra de Deus diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, como ele amou aquele jovem, ele também nos amou. Ele teve compaixão de nós. E o coração daquele jovem estava na sua riqueza. O texto aqui, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Como eu falei, ninguém é salvo por distribuir todas as riquezas entre os pobres, mas ninguém pode ser salvo a menos que se arrependa dos pecados e os deixe. Essa era a pregação de João Batista. João Batista, ele pregava, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Jesus, a pregação era a mesma, arrependei-vos. Jesus, ele nos chamava para o arrependimento, e é isso que Deus pede de nós essa noite, que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. E é isso que Deus esperava, que Cristo esperava daquele jovem, que ele se arrependesse, em vez de ele sair triste. E, amados, nós vemos aqui também algo que me chama muita atenção, em relação àquela pergunta, ao pedido de Jesus. Ele diz assim, vende tudo quanto tens, vem, toma a cruz e segue-me. É algo muito parecido com o que Cristo ele diz em Lucas, capítulo 9, versículo 23, onde diz assim, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Nós entendemos aqui como isso é importante. Jesus, ele não olha para a multidão, para as pessoas, e fala assim, ó, quem quiser vir após mim, só vem, galera, só junta aqui, vamos junto, estamos aí na caminhada, vamos ganhar o mundo, já era, é nós. Não, Jesus, ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue as suas vontades, negue os seus desejos, negue os seus sonhos. Jesus, quando ele chega até Pedro ele tinha feito a maior pesca da vida dele, Pedro, Tiago, João e André, né, eles tinham uma empresa de pesca, e eles fizeram a maior pesca ali da vida deles. Jesus, ele disse assim, vem, segue-me, te farei pescador de homens. Pedro, ele deixa a maior pesca da sua vida, deixa a sua empresa, e ele passa a seguir Jesus. Ele nega suas vontades, seus desejos, ele passa a seguir Jesus, toma a sua cruz e segue. E é isso o evangelho. Às vezes a gente quer um evangelho fácil, um evangelho que não requer mudança de nós. Antigamente, quando a gente era confrontado na igreja, que a gente precisava mudar, o que a gente fazia? A gente mudava, a gente era transformado. Não, preciso mudar nisso, eu mudo. Hoje, o que as pessoas fazem? Quando nós somos confrontados, as pessoas mudam de igreja. Vai para uma igreja onde não é confrontado. Essa igreja está legal, que fala só de paz e amor, tem um cara com um banquinho, com uma parede preta no fundo aqui, essa igreja que eu gosto aqui. Estou falando da parede, né? Mas estou falando questão da mensagem, gente. A mensagem, o objetivo da mensagem, um dos objetivos é que nós sejamos confrontados, né? Não somente ser consolados, né? Mas a palavra ela tem esse objetivo de confrontar, edificar e nos consolar, né? E não somente nos consolar, como alguns pregadores, coaches, né, têm feito aí. E, amados, o jovem rico ele é uma advertência aos que desejam uma fé cristã que não mude seus valores, nem perturbe seu estilo de vida. Jesus ele não ordenou a todos os pecadores que vendessem tudo e dessem aos pobres, mas ele nos mostra em que áreas de nossa vida estamos sendo desonestos. Existe algo, amados, que devemos renunciar, algo que amamos mais do que a Deus? Existe algo em nossa vida que existe uma dificuldade de nós deixarmos de lado, de nós deixarmos para trás, de nós renunciarmos para seguir a Jesus? Esse foi o pedido que Jesus fez àquele jovem. Esse foi o pedido que Jesus fez a Pedro. E nós vemos decisões diferentes diante daqueles dois contextos. Pedro ele deixa tudo para trás e passa a seguir Jesus. O jovem rico já não. Ele toma uma decisão errada. E, amados, uma vez eu conversava com um colega meu, a gente falando, e um amigo meu. E ele falava assim, Alexandre, tem um ateu, né, ele conhece a Bíblia inteira ali e tal, mas o cara não é convertido, não sei porquê, né, já tem um outro ateu ali que ele leu a Bíblia inteira ali, ele se converteu. Eu falei assim, como pode acontecer isso, né? Eu falei assim, cara, talvez a primeira coisa seja o orgulho, né, porque a pessoa passou a vida inteira ali pregando, né, contra a existência de Deus, e talvez exista um orgulho da pessoa admitir que realmente durante toda a vida dela ela estava errada. Ou talvez a pessoa realmente não quer
aceitar, né, não quer acreditar em Cristo. Por quê? Norman Geisler, ele define o ateísmo, eu vou parafrasear aqui as palavras dele, mas ele define o ateísmo como uma fuga de Deus, onde um ateu, né, alguém que se denomina ateu, ela prefere acreditar que Deus não existe do que acreditar que Deus existe, e ela vai ter que deixar as suas vontades, deixar os seus pecados de lado para passar a seguir a Jesus. Então é muito mais fácil, né, entender, acreditar que Deus não existe. Poxa, Deus não existe, não tem inferno, não tem nada, eu vou seguir a minha vida do jeito que eu quiser. E Norman Geisler, ele faz essa definição. E é uma verdade, muitas vezes as pessoas, elas deixam de seguir porque realmente elas não querem. Eu me lembro uma vez, eu aconselhava duas pessoas tinham se desentendido, e eu fui tentar aconselhar ali as duas pessoas ali, né? E eu faço o mesmo processo, vou lá, leio alguns textos, cito ali a oração do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Eu falo, né, a respeito da necessidade, da importância do perdão, a sequência ali do Sermão do Monte, onde está descrito ali a oração do Pai Nosso. Jesus, ele diz assim, que você, né, se você não perdoar o seu irmão a quem você veio, o vosso Pai não te perdoará. E eu falava tudo isso para aquela pessoa, e a pessoa falou assim: Alexandre, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não quero. Eu falei assim: sério? Alexandre, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não quero. Eu passei a entender, falei assim: poxa, então não tem o que eu fazer aqui. Você sabe o que você tem que fazer, mas você não quer. E muitas vezes acontece isso na nossa vida. E esse exemplo é semelhante à história daquele jovem rico. Aquele jovem, ele sabia o que ele precisava fazer, mas ele não quer, ele não queria. Para aquele jovem rico, o dinheiro pesou muito mais do que a sua vida com Jesus. Para aquela pessoa que eu aconselhei, a sua mágoa, o seu rancor, o seu ódio em relação a outra pessoa era muito mais importante do que a sua vida com Jesus. Isso é apenas um exemplo, mas nós temos outras áreas em nossa vida que talvez nós achamos mais importantes do que a nossa vida com Deus, do que fazer a vontade de Deus, do que cumprir a palavra de Deus, do que estar em paz com Deus. E falando em perdão, nós vemos quantos casos, como é difícil, né? Nós temos esse coração pacificador, né? Talvez aqui alguns irmãos, talvez muitos, né? Sempre tem algum problema. Tem um problema com meu pai, falta de perdão com meu filho, com um parente, tio, não sei o quê, com amigo. E nós carregamos isso, um fardo que nós acabamos carregando sem necessidade. E como seria muito mais fácil a gente se humilhar, perdoar, e Cristo, né, trazer paz ao nosso coração. E Deus pode não estar pedindo para vocês venderem suas riquezas, mas talvez para você perdoar alguém, deixar de ser orgulhoso, egoísta. Me lembro uma vez que eu conversava nós estávamos na aula da escola dominical, e a gente falava sobre um tema ali, e eu fiz um comentário, eu falei assim: isso acontece talvez porque as pessoas são egoístas, que nós somos egoístas, né? Eu me incluí também. Porque às vezes a gente toma decisões erradas porque nós somos egoístas. Eu me lembro que uma pessoa falou assim: não é assim, tá? A pessoa se doeu. E eu fiquei pensando, né? Não citei nada, que senão ia trazer uma discussão ali desnecessária, mas além de nós sermos egoístas, muitas vezes nós somos orgulhosos, que nós temos dificuldade de reconhecer os nossos erros, em vez de nós termos a humildade, realmente, poxa, eu preciso mudar nisso, né? Mas aí os nossos pecados, como eu falei, é um efeito dominó, os nossos pecados vão sendo revelados a partir da forma que nós vamos cutucando, vamos trabalhando ali. E o texto diz aqui: a fim de serem plenamente santificados, todas as pessoas devem renunciar àquilo que lhes é mais querido, para que Deus possa realmente assumir o primeiro lugar em suas vidas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo escreve essas palavras à igreja em Tessalônica. Bonhoeffer, ele escreve
Existe alguma parte de sua vida que você está se recusando a renunciar? Talvez alguma paixão pecaminosa, alguma animosidade, alguma esperança, talvez a sua ambição ou a sua intuição. Se assim for, não deve se surpreender por não ter recebido o Espírito Santo ou por sentir dificuldade de orar. Amados, existem algumas áreas da nossa vida que nós temos dificuldade, talvez passamos por momentos difíceis, mas é devido às nossas escolhas. E nós não reconhecemos isso. E como tudo se desenha tão facilmente quando nós temos um coração alinhado com o coração de Deus, quando nós temos essa sensibilidade ao Espírito Santo, quando diante de um conflito e quando diante de alguma situação, a gente reconhece, poxa, eu me exaltei, eu preciso pedir perdão, eu preciso alinhar isso, eu preciso dar um passo para trás. E nós precisamos entender que Deus, Ele nos abençoa. Algumas áreas da nossa vida passam a prosperar, passam a dar certo. O versículo 22, do texto que nós lemos, diz assim: mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Diferentemente de como ele havia chegado, o jovem rico, ele retirou-se triste, recusando o raro convite de acompanhar Jesus a Jerusalém. Ele preferiu se agarrar às suas muitas propriedades ao invés de ter um tesouro no céu. E essa é uma parábola sobre a alegria da obediência e a tragédia da desobediência, pois ele se retirou com uma expressão triste. Infelizmente, diante de tudo que nós apresentamos aqui, aquele jovem, mesmo diante de todo o seu anseio, diante de toda a sua euforia, em chegar até Jesus correndo, se ajoelhar diante de Jesus e lhe fazer aquela pergunta, porque era um desejo do seu coração, algo que o incomodava intensamente. Infelizmente, aquele jovem, ele toma a decisão errada. Nós vemos na sequência do texto aqui, nos versículos 23 ao 27, diz assim: então Jesus, olhando em redor, disse a seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para que os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E essa é a nossa esperança, a graça de Jesus é nos apresentada. Nós entendemos que o povo judeu acreditava que a riqueza era uma bênção de Deus, por isso os discípulos eles se espantam quando Jesus faz aquela afirmação de quão difícil era aquele jovem rico entrar, os ricos na verdade, né, os que possuem riquezas, entrar no reino dos céus. Nós vemos aqui uma comparação que é feita, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Algumas comparações são feitas em relação a essa ilustração que Jesus faz. Camelo nós sabemos que é o maior animal da Palestina, e alguns relatam que o fundo da agulha, na verdade a agulha seria uma porta estreita ali, pequena ali, que os camelos tinham que passar abaixados ali, sem a sua carga ali, eles passavam com dificuldade, mas eles conseguiam passar. Outros dizem que o camelo ali é o nó da linha ali, e por isso a dificuldade ali de se passar diante ali do fundo da agulha. Mas diante das palavras, existe um outro pensamento, diante das palavras relatadas por Jesus, que diz assim: para os homens é impossível. Talvez nós podemos entender realmente a literalidade desse texto, onde diz para os homens é impossível, talvez nós podemos entender que realmente era um camelo ali, um animal, diante de uma agulha. Mas Cristo ele faz a seguinte afirmação, que para Deus nada é impossível. E Jesus ele diz incisivamente que se tratava de algo impossível. Ninguém pode salvar a si mesmo. E é isso que nós precisamos entender. Ainda mais admirados, os discípulos foram tranquilizados por Jesus de que para Deus todas as coisas são possíveis. Entrar no reino e na vida eterna está além das possibilidades que conquista do homem, mas na graça de Deus todos os homens, sejam eles ricos ou pobres, poderão entrar no reino de Deus. E essa é a nossa esperança.
A graça do nosso Senhor Jesus, ela é apresentada. Efésios capítulo 2, versículo 8 até o 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, é através da graça de Deus, nós somos salvos, é um presente que Deus nos deu. E a salvação ela não consiste naquilo que fazemos para Deus, mas no que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Na sequência do texto, Deus nos chama para as boas obras, na sequência do texto ali, Efésios 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós precisamos entender que nós não fazemos boas obras para sermos salvos, mas porque nós somos salvos, nós fazemos boas obras. Porque nós somos salvos, nós meditamos na palavra de Deus. Porque nós somos salvos, nós buscamos agradar o nosso Criador, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz mesmo sem merecer pelos nossos pecados. Era para nós estarmos lá, mas Cristo, Deus, amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer, amém, não pereça, mas tenha a vida eterna. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Nós não viemos aqui para ouvir louvores, para ouvir a banda cantar, para ver as irmãs cantarem, para ouvir alguém trazer uma palavra. Não, irmãos, nós viemos aqui para agradecer a Deus, porque nós reconhecemos que nós estávamos perdidos, mas um dia Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos alcançar a salvação. E é isso que nos alegra, é isso que nos motiva a estarmos aqui. Glória a Deus por isso. E amados, alguns entendem que com a graça estamos isentos de cumprir os mandamentos de Deus. Martin Lloyd Jones, ele diz: se a graça que você recebeu não o ajuda a guardar a lei, você não recebeu a graça. Existe um texto, João capítulo 8, versículo 2 ao 11, onde Jesus ele vai até o templo, ele começa a ensinar a multidão, algo que ele fazia frequentemente, e naquele momento, chega alguns fariseus ali, com uma mulher que tinha cometido adultério, já com o objetivo de testar a Jesus, e Jesus ali ensinando a multidão, e aqueles fariseus, eles fazem a seguinte pergunta, assim: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Eles diziam: Moisés manda que nós apedrejamos, tu, porém, o que dizes? Naquele momento, Jesus está escrevendo com um dedo, ali na terra, no chão. Ele não responde, ignora aqueles fariseus, e eles continuam questionando a Jesus. Jesus ele se levanta, ele olha para os fariseus e diz assim: se alguém não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E Jesus ele volta com o dedo ali, escrever ali. E a partir daquele momento, o texto nos diz que aqueles fariseus, aqueles homens, eles começam a fazer uma reflexão através da sua vida. E a partir dos mais velhos até os mais novos, começam a se retirar um por um. Os mais velhos talvez pensando, assim: poxa, eu já fiz muita coisa errada na minha vida. Acho que é melhor eu me retirar daqui porque eu não tenho moral nenhuma. Até os mais novos ali irem se retirando. Jesus ainda escrevendo no chão ali, ele olha, vê que aqueles fariseus já tinham se afastado, ele olha para aquela mulher ali, que estava só, tinha cometido adultério, mas só estava ela, e ele olha e fala assim: cadê os que te acusaram? Não tem ninguém aqui que te acusou? Então vá, eu não te condeno. Se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. E muitas vezes as pessoas resumem a graça na declaração de Jesus: eu não a condeno. Nós precisamos entender que a lei de Moisés ela exigia que houvesse uma sentença de morte, uma execução, declarada ali em Levítico, capítulo 20, versículo 10, diz assim: também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. E nós sabemos que o Velho Testamento, a palavra de Deus, ela não era apenas a Bíblia para os judeus, ela era a Constituição, as leis civis que regiam a nação. E, através de Cristo, nós entendemos que com o ato que ele fez em relação àquela mulher, a condenação sobre determinados pecados como esse foi removido, a manifestação da misericórdia de Deus foi revelada, e nós precisamos entender
que há remoção de condenação, a declaração de Jesus, vai, não, eu não te condeno. Romanos 8:1 diz, o texto, Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há, glória a Deus. Mas nós vemos na sequência do texto aqui, essa declaração ela revela apenas uma parte da verdade sobre a graça. A remoção da condenação dos pecados já cometidos é indiscutivelmente uma obra da graça. Mas nós não podemos esquecer que Jesus também disse, vá e não peques mais. Se nós formos entender que Jesus ele veio para anular a lei, por que ele disse, vai e não peques mais? Porque ele disse para nós não pecarmos. O pecado, o significado de pecado na Bíblia é transgressão da lei. Como assim vamos transgredir uma coisa que não existe mais? E nós vemos na sequência, 1 João diz, capítulo 3, versículo 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Nós vemos essa afirmação. E por que João ele fez essa afirmação, se não existe mais lei? Se é algo específico da velha aliança? Nós vemos Jesus em vários momentos, ele fala sobre os mandamentos. No Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28, ele diz assim, ouviste que foi dito, não adulterarás, o que Moisés disse. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Nós vemos a lei de Moisés dizendo que se eu cometer o ato do adultério, eu estou em pecado. Jesus ele foi mais enfático, se eu olhar para uma mulher com uma intenção errada, uma intenção impura, eu estou em pecado. Aí a pergunta que eu faço, o padrão ele está maior ou menor? Nós vemos também um outro texto, Mateus capítulo 5, versículo 43 e 44, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Versículo 44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. No Antigo Testamento, na lei de Moisés, nós podíamos odiar os nossos inimigos. Gente, isso é fácil, odiar os nossos inimigos. Mas Jesus ele fala para nós amarmos os nossos inimigos. E a pergunta que eu volto a fazer, o padrão ele está menor ou maior? Pelo contrário. Mas nós vemos também outras... Jesus ele continua nos evangelhos, dizendo em João, capítulo 13, versículo 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Um novo mandamento. E nós vemos Cristo instruindo a sua igreja. Nós vemos também aqui, já no final da vida de Jesus, antes dele ser elevado aos céus, no Mateus capítulo 28, nos versículos 19 e 20, portanto, ide, ensinais, aqui é a grande comissão, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, ensinando-as, guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ensinando-as guardar. Mas Cristo ele ensinou, ele nos trouxe esses ensinamentos com o objetivo que nós viéssemos guardar os mandamentos, para que nós viéssemos obedecer a palavra de Deus. Na sequência aqui, isso significa que nós não estamos sem lei, mas não estamos mais debaixo da lei que eles na velha aliança estavam. A grande mudança da obra da graça é que ela trouxe uma libertação do domínio do pecado, e é o que diz Romanos 6, capítulo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Glória a Deus por isso. Muitas vezes quando se fala a respeito da obediência na nova aliança, eu vejo pessoas que não entenderam a graça, mas nós precisamos entender que a graça ela não veio nos libertar da lei, ela veio nos libertar do pecado, do domínio do pecado. E glória a Deus, hoje nós não somos mais escravos do pecado. O pecado hoje é um deslize na vida de um cristão, porque nós estamos aqui buscando sermos cada vez melhores, cada vez mais parecidos com Cristo, obedientes à palavra de Deus. E assim como aquele jovem rico, nós precisamos guardar os mandamentos. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens.
Versículo 12: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. E esse é o objetivo da graça. Amados, certa vez eu estava saindo de casa com a Bruna e com a Heloísa, a gente estava indo passear, e um morador de rua veio até mim. E ele chegou em mim e falou assim: ó, eu não quero dinheiro, mas eu e minha esposa, a gente perdeu um bebê. A única coisa que eu queria era que, eu estou vendendo bala aqui no sinal, eu só queria que você comprasse uma caixinha aqui, daquelas gominhas, para que eu pudesse vender. Eu falei assim: beleza, vamos lá. Fomos ali até a loja ali, já estava até no caixa já, a caixinha de goma ali. Fomos ali na loja, comprei. Ele me agradeceu. Só que, amados, uma coisa que nós precisamos entender, algo que eu sempre falo para os jovens, né? Os jovens já estão cansados de ouvir isso, nós precisamos ser intencionais. Por quê? Várias pessoas podem comprar uma bala, podem dar dinheiro para alguém, mas nós temos algo muito precioso. Nós lembramos Atos 3, Pedro e João, eles chegam até o templo para orar. Eles se deparam com um homem que era coxo desde nascença. No capítulo 4 diz que ele tinha mais de 40 anos. E durante mais de 40 anos, aquele homem coxo era colocado ali em frente à porta do templo, e várias pessoas se direcionavam até ele e lhe davam esmolas. Isso qualquer um pode fazer, mas o que me chama a atenção de Pedro e João é que eles chegam até aquele homem e eles dizem assim: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele homem que era coxo desde nascença, ele começa a saltitar, ele começa a pular, e todos veem um milagre acontecendo. E o que me chama a atenção é que aquele Pedro e João, eles não tinham prata, eles não tinham dinheiro, mas eles tinham algo muito precioso que nós temos, eles tinham Jesus para oferecer para aquele homem. E por isso, amados, nós precisamos ser intencionais diante das oportunidades que nós temos no dia a dia. Quando chega alguém para conversar conosco, quando existe alguém necessitado, amados, nós temos algo que a sociedade, as pessoas lá fora não têm. Nós temos Cristo para oferecer. E diante daquele momento, eu olho para aquele homem, para aquele morador de rua, eu falo assim: cara, eu posso fazer uma oração por você? Onde está a sua esposa? Está ali do outro lado da rua. Ele me levou até a esposa dele, e comecei a conversar com eles, ministrar o coração deles, falar a respeito dos momentos difíceis que eles estavam vivendo, até porque eu e a Bruna, nós passamos por uma situação parecida. E naquele momento a esposa dele, ela falou assim: está vendo, amor, ela está vendo o que ele está falando? E aquele homem com coração duro, eu falei assim: não, ele começou a reclamar da vida e tal. E eu disse da seguinte forma, eu falei assim: cara, a Bíblia fala que nós, neste mundo, nós teríamos tribulações. Aí na hora eu corrigi, aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele disse isso. E aquele homem, ele começou, falei assim: não, você falou errado. Ele começou a me dar uma aula de teologia. Aí ele se declarou, falou assim: eu sou um pastor desviado, tal, eu tenho curso de teologia, escatologia, pneumatologia, soteriologia. Começou a falar assim, comecei a olhar para cima, falei assim: meu Deus. Enfim, aquele homem tinha todo o conhecimento da terra, da Bíblia, conhecia a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas ele não cumpria a palavra de Deus. Finalizando ali, eu orei com eles. Aquele homem estava bem alterado, a mulher recebeu a oração. Aquele homem estava até com medo ali que em algum momento se manifestasse. Mas a questão é que Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25, diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. E é uma promessa que nos foi feita. Tiago, irmão de Jesus, nós vemos aqui já no final do Novo Testamento. Onde que está isso? Novo Testamento, amados. E nós vemos a importância de nós guardarmos a palavra de Deus, e não somente sermos ouvintes da palavra de Deus, como era aquele morador de rua, mas nós sermos cumpridores da palavra. Amados, já pronto,
próximo de finalizar. O Salmo 119, o salmista, nós não sabemos se foi Davi que escreveu isso, quem foi o salmista, mas o Salmo 119, ele traz alguns relatos, uma relação linda que o salmista, ele possui com os mandamentos do Senhor. O Salmo 119, Salmo 119, não tem capítulo, tá? Salmo 119, versículo 10 e 11, diz assim: de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A letra até de um hino. O versículo 16. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Versículo 34. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o coração. E finalizando os versículos 47 e 48. E alegrar-me-ei em teus mandamentos que eu amo. Ah, gente, que coisa linda, que eu amo. Versículo 48. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos que amo e meditarei nos teus estatutos. Olha que palavra de amor a palavra de Deus. Aquele salmista descreve como ele prezava a palavra de Deus, como era algo importante para a vida dele, não era apenas as palavras escritas ali que a gente usa quando a gente quiser, mas era uma conduta para a sua vida. E amados, meu primeiro emprego foi na Moriá, há quase 20 anos atrás, eu tinha entre 14 e 15 anos, e faz um tempinho já acho que falta só 60 anos para me aposentar, né? Que benção, né? Mas eu me lembro ali, trabalhei ali com o Jontas, o Joás, o Josias, o Mohandas, o Jackson ali, e foi um tempo muito gostoso. Eu era auxiliar geral ali, eu tinha algumas funções ali, como fazer limpeza das máquinas, fazer descarregamento dos caminhões, lavar banheiro, era o que eu mais gostava, na verdade, ali, dentro das funções ali. Lavava até o teto ali, gente, então o que eu gostava ali. Grosear ali, cadê o Josias? O Josias lembra, era o melhor groseador ali, o pessoal nem sabe o que é grosear, se tornou até um verbo ali, era um negócio bem ruim ali de fazer. Mas uma das coisas que eu mais gostava de fazer era quando a gente finalizava ali o serviço, a gente mandava 250 cadeiras ali para São Paulo, e quando era um momento que todos os funcionários ali se reuniam para fazer o acabamento dos móveis. E a gente tinha todas aquelas cadeiras ali, onde a gente ficava lixando ali. Lixar não era legal, né? Mas era bom que a gente estava ali junto, conversando, contando piada, cantando ali. Depois a gente encerava as cadeiras, que era o que eu mais gostava, na verdade. E era legal que a gente estava ali junto, né, durante 3, 4 dias ali. Eu me lembro que o Josias, né, ele queria demonstrar todo o seu talento musical, né? O Josias e o Jackson ali, o Josias ficava cantando os hinos da Cassiane ali. O sonho do Josias, na verdade, era ser o Jairinho, na verdade, né? Mas amém, né? E ele ficava cantando, eu me lembro que uma vez, o Mohandas acho que nem vai lembrar disso, né? Eu e o Mohandas, a gente falou assim, vamos começar a cantar também. E a gente começou a cantar um hino muito conhecido, também da Cassiane, aquele hino Oferta Agradável a Ti. Não sei se os irmãos lembram, eu ia chamar até o Mohandas para fazer essa ilustração, mas melhor não, né, Mohandas? Vamos poupar a igreja. Mas esse hino, cadê o... Você pode bater aí? Acho que ré ou mi, tanto faz, eu vou entrar em outro tom mesmo. Eu vou pedir ajuda da igreja aqui para cantar, aqui eu não vou cantar aqui, quero poupar a igreja aqui. Mas consegue bater o tom original ali? O Josias ajuda ali. Quero poupar a igreja, vai lá. Oferta agradável a Ti. Quero pedir para a igreja ficar em pé, amados. Nós já estamos finalizando. Não está funcionando? Cadê? Liga o microfone aqui. A Tua palavra escondi. A igreja continua. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes do sangue lavei, e das Tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei.
E amados, quando entra nessa parte da música, o Jonas estava ali conosco, trabalhando do lado ali. Ele faz uma pergunta para mim e para o Mohanas, que estávamos lá cantando aquela canção. Falei assim: vocês estão ouvindo o que vocês estão cantando? Naquele momento, talvez como alguns dos irmãos fizeram a mesma cara, eu e o Mohanas, a gente deu uma murchada assim. E ele fez a seguinte questão, a seguinte pergunta ali na sequência: vocês têm guardado a palavra de Deus? Naquele momento eu e o Mohanas, a gente desmoronou. Nunca mais eu e o Mohanas cantamos na vida, né? Mas nós podíamos, eu e o Mohanas poderíamos ter uma dupla ali, estaríamos fazendo quase 20 anos de carreira, né? CDs gravados ali, talvez estaríamos no camarim de algum estádio superlotado, as pessoas com camisetas com nossa foto ali. Mas, amados, o Jonas estragou, acabou com nossa carreira. Mas ele diz algo muito importante: vocês têm guardado a palavra de Deus? E nós passamos a refletir, foi assim, realmente nós temos guardado a palavra de Deus? Nós cantamos aqui, hoje nós tivemos um momento de louvor, cantamos aqui letras lindas, declarações ao Senhor, mas nós realmente temos vivido isso que nós cantamos? Amados, na sequência do texto aqui, já para a gente finalizar, nós vemos Pedro ali questionando a Jesus: e nós que deixamos tudo, né, para te seguirmos, o que nós receberemos? Nós vemos uma pergunta ali totalmente egoísta, mas Jesus, ele faz a seguinte afirmação ali: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor a mim, do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Mas nossa maior recompensa é a eternidade com Deus. E é isso que nos motiva diante dos sofrimentos, diante das aflições. Nós temos uma esperança. E é isso que nos motiva, amados, estarmos nesse mundo, estamos vivendo para Cristo. Existe uma esperança, existe uma promessa que nos foi feita. E, amados, concluindo, a salvação é para aqueles que odeiam o seu pecado e desejam dar as costas às coisas desta vida. É para pessoas que compreendem que têm vivido uma rebeldia contra o Deus Santo. É para aqueles que querem dar meia volta e viver para a glória de Deus. E, amados, eu queria fazer 2 convites aqui para nós encerrarmos. Você que, assim como aquele jovem, entendeu que todas as coisas desse mundo, seja riqueza, seja fama, seja glória, nada disso faz sentido. Você que não sabe onde sua alma estará daqui 100 anos, na eternidade, eu quero fazer uma oração com você. Se existe uma crise em você, se existe uma angústia, assim como aquele jovem tinha, que ele não sabia onde ele estaria na eternidade, que ele se achega diante de Jesus correndo e se ajoelha, eu quero orar por você. A resposta daquele jovem foi: infelizmente ele se entristece e se retira. Mas o mesmo Cristo que estava diante daquele jovem, ele está aqui nessa noite. E ele está te dando uma oportunidade de você reconhecer os seus pecados e você se achegar diante de Deus. Se você tem esse desejo, se existe alguém aqui que não conhece Jesus e quer entregar a sua vida para Cristo, eu quero lhe fazer esse convite para orar com você. O segundo convite que eu quero fazer aqui nessa noite é você que já é cristão, mas que diante da palavra que foi ministrada, em algum momento da mensagem, Deus falou algo ao seu coração, existe alguma coisa que você precisa deixar. Eu não vou citar aqui pecados, tá, gente, para não expor, mas existem várias coisas, várias áreas da nossa vida que nós precisamos mudar, que nós necessitamos mudar, coisas que Deus tem pedido. E, amados, existe essa necessidade, assim como eu reconheço que existem muitas áreas da minha vida que eu preciso ser moldado, que eu preciso ser transformado para me tornar cada vez mais semelhante contigo. Se você entendeu a mensagem, se existe algo que, assim como Cristo fez a pergunta para aquele jovem rico: vende tudo que tens, dê aos pobres. Talvez Deus não esteja pedindo isso para você, mas talvez Deus esteja pedindo outra coisa ao seu coração. Eu quero orar por você também. Talvez você não precisa vir aqui, mas levante a mão aqui, nós iremos orar juntos aqui, e nós iremos clamar aqui para o Senhor. Amados, aquele jovem rico, ele esteve diante da pessoa certa, ele fez a pergunta certa, ele recebeu a resposta certa, mas infelizmente ele tomou a decisão errada. Mas nessa noite Deus está te dando uma chance de você, diante de Cristo, tomar a decisão certa. E eu quero orar com vocês aqui nessa noite. Se tiver mais alguém aqui, podem vir, amados. Se tiverem mais alguém aqui, para nós orarmos juntos e para nós fazermos esse comprometimento, esse compromisso com Deus, de nós
observarmos, de nós guardarmos os mandamentos do Senhor, perseverarmos nele, guardarmos de todo o nosso coração e nós sermos cumpridores da sua palavra, para que nós possamos agradar a Cristo que morreu pelos nossos pecados, mesmo sem merecer. Nós éramos dignos do inferno, mas Cristo, através do seu sacrifício, nos deu a oportunidade de nós estarmos um dia com Ele na glória. Amados, feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos na sua presença, Deus. Nós te damos graças, Senhor, por esse dia, por essa noite, Deus, por esse culto maravilhoso a qual nós estamos participando, que nós estamos dedicando a Ti, Senhor. Deus, nós te damos graças pela palavra ministrada aos nossos corações, que falou primeiramente comigo, Deus. E Pai, nós entendemos a necessidade que nós temos, ó Deus, de meditarmos, ó Deus, de guardarmos as suas palavras, Deus. Deus, todas as suas instruções, que Senhor Jesus manifestou, Senhor, aos nossos corações, nós sabemos, Deus, que não foi em vão, ó Pai. Deus, existia um objetivo, Deus, Pai querido, para que nós pudéssemos ser aperfeiçoados, ser transformados e cada vez mais parecidos contigo, Deus. Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, que diante de todas as distrações, ó Pai, diante de todas as coisas nesse mundo, Senhor, que tem roubado a nossa atenção, Deus, que tem nos desviado dos Seus caminhos, ó Pai querido, nós clamamos a Ti, Senhor, que nós possamos guardar a Tua palavra, guardar os Teus mandamentos, ó Senhor. Deus, nos ajude, Senhor, fortaleça a nossa fé, Pai, que o Senhor esteja conosco, Senhor, cada um desses irmãos aqui presentes, ó Deus, que se colocaram à disposição, Senhor, tomando uma atitude diferente daquele jovem, Senhor, que se entristeceu e deixou a Ti, Pai querido. Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, que Teu Espírito Santo nos guie e nos direcione, Deus, e que nós possamos de todo o nosso coração, Senhor, agradar a Ti, Senhor. É o que nós clamamos a Ti, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.